A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Augusto Bisneto. Para mim é uma alegria ter você conosco. Nós estaremos agora refletindo sobre um assunto que é muito edificante, um assunto maravilhoso. Estaremos meditando a respeito do tema Por que os evangélicos não gostam de Maria? Deixando claro que isso aqui não é uma afirmação, nós estamos fazendo uma interrogação, né? Tendo em vista que na minha experiência ao longo desses 25 anos em que eu sirvo ao Senhor, diversas vezes nós nos deparamos com essas situações no momento da evangelização em que pessoas nos questionam isso, né? Por que vocês que são crentes, vocês evangélicos, não gostam de Maria? E bem verdade que existem algumas razões pelas quais as pessoas de fato elas têm esse entendimento, essa crença de que nós evangélicos não gostamos de Maria. E isso se deve com certeza a alguns fatores, né? Como, por exemplo, pela ignorância de muitos dos nossos irmãos que não têm um determinado cuidado na hora de apresentar o evangelho e infelizmente agridem, machucam a fé das pessoas, falam de Maria num tom desrespeitoso, fazendo comparações que não são adequadas, né? Como por exemplo, eu tive uma experiência em que eu estive evangelizando uma família e encontrei a família profundamente revoltada com uma determinada irmã, por conta que essa irmã, na sua vida pregressa, ela era uma pessoa com um passado muito duvidoso e ela foi evangelizar para aquela família e usou essa expressão dizendo: Maria é uma mulher igual a mim, ela não é melhor do que eu em nada. Então ela foi muito infeliz na sua colocação, gerando para as pessoas daquela família que ali estavam um sentimento de mal-estar muito grande, tendo em vista que eles a conheciam e sabia que ela tinha um histórico que não era, né, bom antes de ser crente. E aí eles disseram: como é que pode uma mulher daquela que já fez tanta coisa errada agora, né, dizer uma coisa dessa, que Maria é igual a ela? Então a gente precisa ter cuidado para anunciar o evangelho sem estar ofendendo aqueles a quem nós queremos alcançar com a palavra. E por conta da falta de sabedoria, da ignorância de muitos dos nossos irmãos, infelizmente se criou esse entendimento de que os evangélicos não gostam de Maria. Uma outra razão pela qual se tem essa crença também se dá pela questão da ênfase da teologia católica em relação à pessoa de Maria. Existe um destaque muito grande na teologia católica com relação a Maria. Por exemplo, é possível a gente observar, né, que ela recebe diversos títulos que não existem nas escrituras sagradas, mas que é dado a ela dentro do catolicismo, como por exemplo, que ela é rainha dos céus, mãe de todos os homens, que ela é a Virgem Imaculada, que ela é mãe de Deus, que Maria não provou a morte, né? Rainha dos céus e tantos outros títulos que são a ela dados. Ainda podemos ver dentro da teologia católica que no próprio sistema de reza que é adotado pela Igreja Católica no mundo todo, né, que é o terço, que é o principal sistema de reza, a gente vê a ênfase dada a Maria, em que em um terço se reza 50 vezes a Maria e apenas 10 vezes para Deus, o Pai, né? Apenas 10 vezes o Pai Nosso e 50 vezes se reza a Maria no terço. Ainda podemos ver também no sistema de denominação das paróquias. A grande maioria das paróquias
recebem títulos que são em honra a Maria. A gente vê um número bem superior de paróquias que são consagradas a Maria do que a Jesus, né? Por exemplo, paróquia Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, paróquia Nossa Senhora Aparecida e tantos outros nomes. Então, existe uma ênfase realmente grande dentro da teologia católica em relação a Maria, o que faz com que, quando se compare com a teologia evangélica, a pessoa imagine que nós não damos a devida importância a Maria por conta disso, porque a nossa ênfase está em Deus. E por essa razão isso pode causar um estranhamento, né? Outro fator ainda que se vê é no que diz respeito ao vínculo afetivo que se cria dentro da crença do catolicismo em relação a Maria, associando Maria com a figura materna. Então, existe toda, né, uma carga afetiva que é criada justamente por isso, porque as pessoas identificam ela como sendo nossa mãe, tem toda aquela carga, né, de amor, de carinho que se tem por uma mãe, e isso faz com que, como nós evangélicos não temos essa ênfase, não damos esse destaque para produzir esse vínculo de Maria como nossa mãe, isso pode causar também a sensação de que nós não gostamos de Maria. Nós podemos ver algo interessante, que a gente que é evangélico, todos nós, né, que realmente conhecemos a palavra de Deus e vivemos pela palavra, nós amamos a Maria. Quero deixar claro isso. Nós reconhecemos que Maria foi sim uma mulher santa, uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa, que se destacou, que alcançou graça aos olhos do Senhor, que entre milhões de mulheres que existiam no mundo, ela teve o privilégio de ser escolhida como a mãe do Salvador. É uma honra que nenhuma outra mulher tem, enquanto nós cremos em seu nome e sem poder, né, vê-lo, ela teve o prazer de ter ele 9 meses no seu ventre, depois de dar à luz, de desenvolver uma união especial, única, ímpar, com ele como mãe desde a sua primeira infância, acompanhou a sua segunda infância, sua adolescência, sua vida adulta, seu ministério, inclusive sua morte e ressurreição. É uma honra que só alguém que realmente achou graça, né, aos olhos de Deus, alguém que foi privilegiada por Deus para receber essa honra tão grande que Maria recebeu. Eu posso ainda afirmar que Maria deixou para nós um exemplo de uma mulher temente a Deus, de uma mulher obediente, de uma boa mãe, de uma esposa que honrava seu marido, que honrou os sagrados laços do matrimônio, realmente de alguém que se destacou na sua sociedade e cujo exemplo é digno de nota e digno de ser imitado. Nesse sentido, é importante dizer que muitas das pessoas que afirmam ter fé em Maria não seguem o exemplo que ela nos deixou. De fato, não cumprem o mandamento que ela deu, que nós estaremos já meditando, e não seguem mesmo seu exemplo, porque Maria, ela nunca bebeu, ela não fumava, ela não xingava nomes, né, palavras imorais de baixo calão. Maria não era uma mulher que estava ali desonrando seu marido, que participava de festas regadas a música imoral, né, músicas que têm um conteúdo, uma conotação sexual muito forte, que deprecia a mulher, que incentiva o uso de álcool e outras drogas. Então,
Se as pessoas que de fato afirmam ter fé em Maria seguissem o seu exemplo, nós veríamos que o comportamento, a conduta destas pessoas seria bem diferente, né? Tendo em vista que Maria não fazia nada disso. Então, como a pessoa diz ter fé em Maria e, inclusive, amar a Maria e tem uma conduta muito diferente da que ela teve? O verdadeiro amor implica ação, implica atitude, implica em você seguir o exemplo, né? Nesse sentido, nós evangélicos, nós amamos a Maria e somos fiéis ao mandamento de Maria. E, diga-se de passagem, muitas pessoas que declaram crer em Maria não conhecem o mandamento que ela deixou. Isso mesmo, à luz da Bíblia, nós encontramos no Antigo Testamento, lá em Êxodo, Deus entregando 10 mandamentos para Moisés e Israel. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus ele ratificando esses 10 mandamentos, resumindo ele em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vemos também no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, Maria, ela dando um mandamento. E foi naquele momento que ela se encontrava ali no casamento, em Caná, na região da Galileia, quando ela deu aquela ordem para as pessoas que estavam ali naquela festa, dizendo: faça tudo o que Jesus vos ordenar. Então, o único mandamento que Maria deixou foi para que nós obedecêssemos a Jesus, que nós obedecêssemos a Cristo. E nesse sentido, é um fato, né, que nós, evangélicos, nos esforçamos para obedecer os mandamentos de Jesus, para viver pela sua palavra. E isso, claro, aqueles que de fato se convertem a Cristo, né? Estas pessoas têm uma experiência única que a Bíblia fala, que é o novo nascimento, em que a pessoa de fato experimenta, né, o poder da graça de Deus e passa a viver uma vida nova pela fé na pessoa de Jesus. Dito isso, meus irmãos, eu concluo essa breve palavra dizendo que nós amamos profundamente a nossa irmã Maria, reconhecemos ter sido ela uma mulher santa, uma mulher privilegiada, uma mulher de uma fé extraordinária que alcançou graça aos olhos de Deus. Eu particularmente tenho um imenso desejo de lá no céu poder conhecê-la, dar um abraço na mãe do meu Salvador, né? Assim como espero conhecer também, né, o apóstolo Paulo, Pedro, o profeta Moisés, o profeta Elias, os santos homens de Deus que viveram no Novo e no Velho Testamento. Então, Maria deixou sim o mandamento e importa que aqueles que afirmam ter fé nela, que cumpra esse mandamento, obedeça ao mandamento de Maria, que é amar, obedecer, servir, devotar a vida a Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhe, porque isso é uma forma de evangelização, e abençoe o nosso ministério aí, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho. Fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão pela sua vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe de forma rica e abundante.